já tem a palavra e está segura, está salva, não precisa preocupar. Amém? Vamos ficar de pé e vamos ler Isaías capítulo 52, verso 6. Vamos conversar mais um pouquinho de coisas conhecidas, porque a gente pensa que os outros sabem, não sabem. A gente pensa que os outros comem, não comem. É triste essas coisas. Você pensa, comeram o livrinho e não comeram. É triste. Isaías 52, 6. Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. É muito bom, eis-me aqui. Pode sentar. Deus nos ajude. Irmãos, nós já temos aprendido com o próprio irmão Brana que quando Deus começou, no princípio da Bíblia, Ele não revelou o seu nome. Deus é assim que você vai fazer. Se fosse eu, dizer, eu chamo Osmar. Você diria, eu chamo Moisés, eu sou José. Deus diz, eu sou. Ele não estava importando muito de mostrar um nome, e sendo que o nome é tão importante, mas ele deixou um povo caminhar com ele, sem saber o nome dele. É o irmão Brana que disse, eu não trouxe todas as mensagens aqui, mas vocês que lêem a mensagem sabem. O irmão Brana disse, quando ele começou, ele não tinha um nome. E aí depois ele prometeu, como nós lemos aqui, o meu povo saberá o meu nome. Agora, quem era o povo dele? Era Israel. O meu povo saberá o meu nome. Eu sei que ele deveria chegar e dizer, eis-me aqui, porque a maneira das pessoas conhecer o nome seria isto, eis-me aqui. Se você está me ouvindo, você sabe qual é o meu nome. Mas ele passou por todo o Velho Testamento, não revelou o nome, mas já com uma profecia que o povo dele saberia o seu nome. Amém. Isso aconteceu quando Jesus nasceu, porque era o nome de Deus. O meu povo saberá o meu nome. Mas muito tempo ficou sem conhecimento daquilo. Como nós tivemos as eras da igreja, em todas estas eras, nós sabemos que Deus tem um novo nome, que Jesus tem um novo nome, mas ele não falou o que era. Ele não disse para Paulo, não disse para Irineu, para Martim, para Columba, não disse para Lutero. E para Brana ele disse, não diga a ninguém. Irmão Brana podia vê-lo. Sou eu que falo contigo. Deus falando com o irmão Brana. E logo, irmão Brana não podia dizer para ninguém o novo nome. Não é dizer o nome. Irmão Brana, em todas as referências que você tem na mensagem, ele não vai dizer o novo nome de Deus. Se você esperar, vai ficar esperando. Porque Deus diz para ele, não diga a ninguém. Isso faz parte da terceira puxada. E a terceira puxada é o mistério que não era para ele dizer para ninguém. Se não era para falar para ninguém, por que querem saber? Brana não podia falar. Não que Deus não ia falar. Chegaria o tempo que o seu povo saberia também o seu novo nome. Assim como o povo soube o nome
agora chegaria o tempo de saber também o novo nome. Mas nunca espera, as pessoas estão esperando. Eu vou ver se o irmão Brana fala nisso. Deus disse para ele não falar. Ele não podia dizer para ninguém. Mas o irmão Brana deixou pegadas dentro da mensagem, que é o suficiente para nós vermos. Tem tantos lugares, apenas um lugarzinho aqui, nesta mensagem, qual é a atração sobre a montanha? Ele diz no parágrafo 154, eu estava fazendo uma oração, agora, Senhor Jesus, de tuas próprias palavras, tu disseste que o mundo estaria na condição de Sodoma. Nós sabemos disto, podemos ver isso. É como vocês talvez não sabem, tem gente que não sabe. Condição de Sodoma, homossexualismo. Irmão Brana está pregando no seu dia. Nós sabemos que estamos vivendo com o mundo nestas condições. E que não adianta você querer mudar. São as condições presentes do mundo. Sodoma. Nós sabemos disto. Podemos ver isto. Você pode ver isto em casa muitas vezes. Não sei se você me entende. Você pode ver Sodoma em casa. Você pode ver Sodoma na rua. Você vê Sodoma na televisão. Qualquer lugar que você for, você vê Sodoma. Podemos ver isso. Será que nós podemos só ver a coisa errada? Não podemos ver a certa? Aí ele diz, e tu disseste naquele dia, como foi em Sodoma, haviam 3 mensageiros enviados ao mundo gentil e hebreu. E um deles, o qual era o próprio Deus. Agora as pessoas estão esperando que encontre na mensagem irmão Brana dizendo, eu sou Deus. Não. Irmão Brana pregou a luz do amanhecer e a luz do entardecer, o alfa e o ômega. E ele mostrou claramente que aquilo que foi feito através do alfa, Jesus, seria feito através do ômega. E o ômega não poderia ser Jesus. Por isso, quando aquelas pessoas chamavam irmão Brana de Senhor Jesus Cristo, ele parou de pregar. Porque o ômega não era Jesus. O ômega era Cristo Brana. Era Deus em um outro homem. Era Deus, outro personagem. Mas se as pessoas que viveram próximos de Jesus não viram que ele era Deus, chamaram ele de Beuzebu, aqueles que viveram perto de Brana também não viram nada. Não viram que era Deus encarnado. Agora, irmão Brana mostra aqui que um daqueles 3 era Deus. E você sabe muito bem que Billy Graham não era Deus. Oral Roberts não era Deus. Quem era Deus? Aí está. Se você vê quem era Deus, não pode ser Jesus. Não pode ser o nome. Porque o meu povo, que é o judeu, conhecerá o meu nome. E por isso, quando Jesus veio, ele não era nem judeu nem gentil, mas a sua fisionomia dava para comparar com o judeu. A mulher samaritana, ela olhou para ele e viu que ele era um judeu. Mesmo ele não sendo judeu, porque ele era Deus. Mas aquilo foi o alfa. Quando ele vem aqui manifesta como ômega, ômega é o último. Quando ele manifesta como ômega, você tem que ver que não é Jesus. Ele fala
é Deus. Está claro aqui, ó. Um deles, o qual era o próprio Deus. Quem era o próprio Deus? Quem dá mensagem, lê a mensagem e não sabe que o William Branham estava falando que ele era o próprio Deus. Você tem que estar cego. Um deles era o próprio Deus. E eles não viram. Só que era o próprio Deus agora, num corpo gentil. Agora sim, ele tem um nome gentil. Jeová, terceira parte, parágrafo 100. Um gentil levaria o seu nome. Você sabe que a Brana é o nome de Deus. Um gentil chamado Brana levou esse nome. Um gentil. As pessoas entram em confusão porque quer, mas irmão Brana não podia dizer. Você já pensou bem se eu falasse para vocês, eu sou Deus? Eu não sou Deus. E ao mesmo tempo, nós somos deuses. É bíblico. A noiva, nesse dia, é Deus encarnado. Ontem foi Deus encarnado no irmão Brana. Hoje é Deus encarnado nesse corpo de crentes. Agora, é um corpo de crentes que pode suportar a palavra. Porque tem corpo de crente que não suporta a palavra. Eu tenho um homem fraco, falho, que cortou até a orelha do outro. Mas ele era um homem que suportava a palavra. Mateus 16, 23, só para falar as últimas palavras. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você já pensou bem se eu voltasse e dissesse para o pastor Sinivaldo: para trás de mim, Satanás? Para o irmão Elias: para trás de mim, Satanás? Você já pensou? Bom, eu falando assim na pregação, você volta. Mas Jesus estava falando de verdade. O rapaz estava falando boas coisas dele e ele dá uma mensagem dura desta. Olha o que Pedro estava dizendo, e Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo. Repreender Jesus. Dizendo: Senhor, tens compaixão de ti. Você pensou bem, eu tenho compaixão de mim? Tens compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. De modo nenhum o Senhor vai para Jerusalém, eles vão te prender, vão te bater, vão te matar. De modo nenhum. Aí Jesus olha para ele: para trás de mim, Satanás. Qual crente? Por isso, irmão Branham, quando pregou as 3 classes de crente, ele pegou Pedro e pôs nessa classe. O crente genuíno é Pedro. Para trás de mim, Satanás. No outro dia, Pedro estava lá na reunião. Alguém podia dizer: você não tem vergonha na cara? Você viu o que o mestre falou? Que chamou de Satanás. Ele sabia, ele podia, é a mesma coisa de ouvir ele responder. Ele sabia, eu estava sendo usado por Satanás mesmo. Ele admitiu. Isso é crente. O crente admite. Se ele está fazendo aquela coisa errada, ele tem que admitir. A gente ouve uma pregação, ela é dura contra a gente tem que admitir. Mas eu quero ser um Pedro. Você pode me chamar de Satanás, mas eu estou aqui outra vez. Eu vou ficar aqui até o fim. Não importa como você me chama.
É isso que Pedro tinha dentro dele, é isso que tem um verdadeiro crente. Irmãos, nós tropeçamos nos irmãos, diga que não. Nós tropeçamos nos irmãos. Os irmãos são bons, todos eles são bons. Irmão Breno diz, é o diabo que não presta. Os irmãos são todos bons. E a gente tropeça nos irmãos. E o irmão falou isso de mim, a irmã falou isso de mim. Vive tropeçando nos irmãos, larga de mão. Eu quero saber o que Deus falou de mim. Sabe, se vocês tiverem uma vida cristã, vocês olharão para esta Bíblia e dirão, meu Deus, como pode estar escrito a meu respeito? Porque eu sou a noiva desse dia final. Pensa você, estou falando no seu lugar, eu sou a noiva desse dia final. O Senhor escreveu na sua palavra que eu comeria esse livrinho. Ninguém pode ir no arrebatamento sem comer o livrinho. Ninguém vai no arrebatamento só tendo a revelação do livrinho. Ninguém vai só tendo a revelação. Porque depois da revelação, você tem que comer. Ah, eu sou entendido. Fui revelado. Mas você está comendo o livrinho? Como comer se não sabe o que é? O povo de Israel foi sincero. Ficaram olhando no arraial, aquelas bolinhas. Não ia catar não, não ia comer. Moisés falou, pode comer. Isso é pão que Deus mandou do céu. A gente tem que ter alguém que diga que isso é pão. Que a revelação que Deus deu a William Branham, que é ninguém, não existe um homem na terra que podia revelar essa palavra, senão nos dias da voz do sétimo anjo. Não tem anjo depois de Branham que revela a palavra. Não tem anjo antes de Branham que revela a palavra. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, então tivemos a revelação da palavra. E a revelação da palavra, isto é, a palavra que era misteriosa, se fez clara diante do povo dos Estados Unidos. Mas, diz William Branham, vocês não estão entendendo o que tem sido pregado esta semana. Duvido, diz o profeta, que alguém tenha visto. Pensa bem, um profeta falar uma coisa dessa, perguntas e respostas sobre os selos, lê para você ver, o final do sexto selo, também ele fala sobre isso. Estou aguardando que alguém diga, eu vejo. E ninguém chegou para dizer, eu vejo, irmão Branham. Diz, mas quando isso acontecer, não o deixe. As pessoas não têm consciência. As pessoas devem pensar, eu deveria estar neste lugar. Tem muitas pessoas pensando que eu penso que eu deveria estar no lugar de Branham. Eu não sou louco. Porque eu não sei revelar nada. Só sei comer. Eu não vim revelar novo nome, eu vim comer. Ao comer a mensagem, fui mastigando. HM faz parte do nome de Deus. E dei mais umas mastigadas de Branham. Aqui está tão claro. Um deles, o qual era o próprio Deus. Branham não falou, mas era ele. Era o próprio Deus com um novo nome. Ele não podia dizer, o nome, meu irmão, já foi manifesto. Irmão Branham tinha que falar assim, porque não era para as pessoas verem naquele dia. Ele sabia, Deus sabia, vai ter um povo inculto, uma plebe, mas ela vai conhecer este novo nome, ela saberá qual é o novo nome.
não é ficar tropeçando, não. Quantas pessoas saíram do nosso meio tropeçando no novo nome? Por que tem que tropeçar? Porque isso daqui, filho, é uma parte principal da mensagem do profeta. É principal. Você tem que saber que o novo nome... Mas não podia, irmão Branham não podia dizer, agora esses dois mensageiros, Billy Graham e Oral Roberts, eram mensageiros, mas eu sou Deus. Não, Branham não fazia isso. E vocês que mentem, que eu digo que eu sou João, vocês são mentirosos. Aí vocês são filhos, sabe de quem? Pega a mensagem que eu tenho pregado, eu não sou João. Aí depois você vai dizer, bate no peito e diz, eu sou João. Que vergonha. Eu não sou João. Mas uma coisa eu sei, eu comi o livrinho. É isso que eu sei. Eu não tenho que dizer para você se eu sou. Agora, se você não comer o livrinho, você não pode ser essa noiva que vai ser raptada. Porque esta noiva, ela é perfeita tal qual a revelação é perfeita. E a revelação veio através de Brana. E o que significa Brana? Perfeito, perfeição. Uma carta ao irmão Liveio, 28, 29. Meus irmãos, isso é para semente eleita. Agora, eu acho muito doloroso vocês estarem aqui, ovacionando a Deus, glorificando a Deus, e amanhã vocês estarem contra a revelação que vocês mesmos viram que era verdade. Isso traz tristeza. A gente aprende 10, 20 anos e depois diz, não aprendi. Aquilo é errado, tem que aprender de novo. Sou fraco, a minha mente não está boa. Como pode fazer uma coisa dessa? Você despreza, não é a mim. Eu sou um pobre pecador. Você despreza a Deus. Esta mensagem é Deus. Novo nome é de Deus. Ele diz, e um deles, o qual era o próprio Deus. O próprio Deus estava comendo carne nos Estados Unidos. O próprio Deus estava pescando nos Estados Unidos. O próprio Deus estava pregando selos nos Estados Unidos. Era o próprio Deus. Alguém diz, não, aquilo era um homem, era um profeta. Eu leio a mensagem do profeta e eu sei que era Deus em carne. Só que nós sabemos que Deus é como a igreja católica. Acha que o Papa é Deus porque não tem mulher. Agora vocês têm que conhecer Deus que casou. Não é apenas Deus, Jesus, que ele tinha que ser desta forma. Ele não tinha que casar, porque ele é a palavra, e ele estaria esperando para esse tempo final, para esse casamento, e o casamento daria exatamente quando a palavra desse dia fosse manifestada, e foi manifestada essa palavra. Um gentil, ele tirou um povo dentre os gentios para o seu nome, e você vai ficar pensando que é para o seu nome Jesus. Ele está tirando um povo dentre os gentios. E esse povo, durante as eras, foi para Jesus. Mas quando terminou as eras, a coisa muda. Sabe por que vê todo o problema que estamos tendo? É mudança de tempo. Sabe o que está havendo entre nós? Mudança de tempo. Está acontecendo algo. Sabe por que tem o Covid, essa coisa toda, e nós estamos aí todos mascarados? Mudança de tempo. E não é numa cidade, não é no país, é no mundo. Mudança de tempo. Sabe que você tem que enfrentar essa mensagem? Isso daqui é mudança de tempo. Se eu acho tão ruim usar máscara, mas sou obrigado a usar. Agora invento que isso daqui é uma mudança de tempo.
mudou, terminou as eras, o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro, e agora desce no Monte Pôr do Sol, materializa-se num homem, dá os selos para ele, e ele vai em Jeffersonville e prega a revelação dos 7 selos. E o 7º, ele deixa para trás. O 7º era ele, outra vez. Ele não podia falar, o 7º sou eu. Ele só podia deixar escrito aqui e falado nas fitas. Vigie bem o 7º. É a vinda do Senhor. Ele não podia dizer, me vigia. Não diga a ninguém. Vigie bem o 7º. É a vinda do Senhor. Cada mensageiro representou um selo. Não precisava falar mais nada para mim. Quem era o 7º? Então, temos que ter crente suficiente para poder tomar esta palavra e dizer a Deus, eis-me aqui, Senhor. Eu creio nesta palavra. Não importa quem vai trazer dúvidas. Está escrito ali, um deles, o qual era Deus mesmo. Está escrito ali, um gentil levaria o seu nome. Não está escrito levaria seu novo nome. Não podia, senão vocês incrédulos tinham aceitado. Não podia. Não diga a ninguém. Porque nem falando para eles, eles não crerão. Eles vão comer com vocês um tempo, vão ovacionar isto, mas tudo na carne. Na hora H, que é a revelação, que é o complemento do novo nome, eles pularão fora. Não pode ficar com esta palavra. Eles não podem aceitar esta palavra. Irmão Branham, nesta oração, está dizendo, tu disseste que isso repetiria outra vez. O mesmo que aconteceu na casa de Abraão. O Senhor disse que isso aí ia repetir outra vez. E era-lhe Deus comendo carne nos Estados Unidos. Como Deus comeu carne com Abraão. Lá atrás. Agora nós tivemos outra vez Deus em carne nos Estados Unidos. Sabe o que eu queria saber? Cadê o irmão Abraão? No dia do irmão Branham. Para mim, o irmão que era pastor do Tabernáculo Branham, nos dias do irmão Branham, era o suficiente para poder ver isto. Ver esta revelação. Não é qualquer um que consegue ver. É tão simples, mas não é qualquer um que vê. Você tem que ter olhos para ver. Jesus disse, tem olhos, mas não vê. Vocês têm ouvido, mas não ouvis. As pessoas sempre estão procurando Deus na hora da dor, na hora do cansaço, na hora da angústia. Você tem que procurar Deus em qualquer hora. Procurar Deus, eu preciso de Deus. Em qualquer momento que eu esteja vivendo, eu preciso de Deus. Se eu tenho, eu preciso. Se eu não tenho, eu preciso. Eu preciso de Deus em qualquer tempo. Se eu sou velho, eu preciso de Deus. Se eu sou moço, desde moço eu sirvo a Deus. Então, graças a Deus, desde os meus 15 anos, mais ou menos, eu venho dando trabalho para Deus até hoje. Gosto disso. Não tem outra coisa para fazer. Não, eu não sinto de fazer mais nada. Só de servir a Deus. E somos falhos, não somos perfeitos, somos falhos, mas a palavra perfeita está operando em nós, e a nossa imperfeição vai convertendo-se em perfeição. Paulo diz que esse corpo mortal vai converter no imortal. Então, tome esta palavra
Pelo amor de Deus, e veja esta realidade. Eu falei só um pouquinho, tem que terminar de fazer a leitura para me encerrar. Mas o meu povo saberá o meu nome. Era o povo judeu. E eles ficaram sabendo, mas não viveram para este nome. Perderam a oportunidade, ao ponto de Jesus terminar com eles, morrer, ressuscitar e falar para os discípulos: agora vocês não vão aos judeus, não vão a todo mundo. Ide a todo mundo, a todas as nações. Ensina todas as nações. Mas ele tinha se limitado ao judaísmo. Mas o judaísmo rejeitou, ele passou para nós, os gentios, desde aquele tempo. Deus é maravilhoso. O dia que você rejeita, ele toma outro no seu lugar. Oh, mas não entra o pregador no lugar do pregador. Não, é melhor então, irmãozinho, uma irmãzinha que não tem espírito de pregador. Porque se tiver, é perigoso, dá problema ali na frente também. Vem quietinho, toma o lugar. Quem é que está revelado nesta hora que pode tomar o lugar de quem rejeitou? O gentio tomou o lugar dos judeus. 2 milênios, Deus não faz nada com os judeus, senão juízo. Por isso, na Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 45, aquele era um juízo que estava caindo sobre os judeus, que pediram lá atrás: caia o sangue dele sobre nós. Aí caiu no ano 70. E sobre nossos filhos. Aí caiu em 1939 a 1945. Mais de 6 milhões de judeus morreram, martirizados por Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. Por quê? Rejeitaram lá atrás. As pessoas, elas vão se perder porque elas rejeitam. Elas vivem com a palavra, mas rejeitam a palavra. Viveram com Moisés, mas falaram contra Moisés. Viveram ao lado de Moisés, mas queriam ter parceria naquele ministério profético. E não tinha jeito. Deus só podia ter um. Só podia ter um. Mas eles queriam parceria. Coré, Datã e Abirão queriam uma parceria. Irmão Brana prega isso. Eu não estou pregando para ofender ninguém. Se eu não puder pregar a Bíblia mais, estou perdido. Isso é Bíblia, isso é mensagem. A hora não é certa. Exatamente na hora que eu largo, é que é certo de Deus colocar outro no meu lugar. É exatamente na hora que eu rejeito, que é certo outro aceitar. É exatamente nessa hora. E cada um de nós precisávamos entender isto. Que tempo a gente está vivendo hoje. Encerro. 62, verso 2, de Isaías. Só num livro, Deus vem e fala do nome e do novo nome. E fica 4 milênios sem mostrar para eles o nome. Isso é Deus. Muito bom. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará. Foi a boca de quem que diz Bran? Não é uma denominação. Bran é uma família. Como que irmão Brana pode dizer isso, que Bran é uma família, quando ele sabia que existe a família Jesus? Nos céus e na terra leva o nome. Como que ele diz isso? É porque foi depois das eras, depois que o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro, desceu, revelou o livro. Agora, Bran. Agora é difícil as pessoas crer, porque elas vão na Bíblia. Né? A Bíblia diz que é uma família no céu e na terra, chama Jesus. E você não pode mudá-los.
Porque chamou Jesus mesmo durante as eras. Paulo vem e diz, há um só mediador entre Deus e os homens. Era verdade. Jesus Cristo, homem. Não tinha outro mediador mesmo. Agora vem a abertura dos selos. Brana diz, ele não é mais mediador. Aí alguém vai querer lutar e mostrar a Bíblia está dizendo que Jesus é. Mas aqui está dizendo, através da revelação, que ele saiu do trono e você nem sabe disso. Nós cremos em Moisés, tudo bem. Mas aqui agora tem a revelação que Jesus é o cumprimento da profecia de Moisés. Não adianta você falar em Moisés, agora era Jesus. E eles falando de Moisés. Falava em Abraão, falava em Moisés. Porque falar nos passados é fácil, é difícil reconhecer o presente. Falar no irmão Brana, até eu falo. Agora reconhecer o que Deus está fazendo agora. Quando você, como pessoa eleita, está comendo o livro. Eu estou comendo, você também. Isso não faz uma igreja dividida. Isso não faz um quíntuplo, cada um pensando uma coisa, porque é divisão. Isso não é de Deus. O quíntuplo forma uma unidade, porque o quíntuplo tem um que eles precisam ouvir. Eles nunca entenderam a mensagem de uma só pessoa. Jesus falou, a ti te digo, não a vós te digo, vos digo, a ti, falando a Pedro, a ti te digo, eu te dou as chaves, não vou dar a chave para todo mundo não, te dou a chave, é para você, é uma só pessoa, é um só homem, era um só Pedro, falando aos judeus, era um só Paulo, falando aos gentios, foi um só Brana, falando agora para nós, nos Estados Unidos, é um só João que come um livrinho, todos os demais comem junto, sabe o que eles dizem? A maior forma, mais alta forma de espiritismo. Falta de enxergar a palavra. Chamaram Jesus de Beelzebul. Mas eles teriam que saber que a mensagem perfeita de William Branham, ninguém podia ir no arrebatamento sem comer a terceira puxada que Deus falou para William Branham, não diga a ninguém. Nós estamos aqui agradecidos a Deus, porque Deus não falou para nós guardar segredo. Para o irmão Branham, Deus mandou guardar segredo. Não diga para ninguém, mas agora nós estamos no fim do mundo mesmo. Estados Unidos não era fim do mundo, era entardecer. Nós aqui é fim do mundo. E no fim do mundo, o que ele diz? Você prega, come o livrinho e prega povos, reis, nações e línguas. Eu sei que ele diz, você quer ser maior que o profeta? Não existe um maior que o profeta. Não existe um. O próprio Deus testificou para o irmão Branham, quando ele queria ser um profeta como o do Velho Testamento. Ele diz, não, eu te chamei para uma posição muito maior. E ele queria ser um profeta como do Velho Testamento. Ele diz, não, eu te escolhi para outra coisa. Parado na brecha. Eu te escolhi para outra coisa, muito acima. Eles não sabem nada disso. Esse povo das eras não souberam nada dos selos. O povo que tem os 7 selos lá nos Estados Unidos não sabe.